Olá, crochetistas! Hoje a gente vai aprender a fazer esse top, ó. A diferença dos que a gente vê por aí é que esse daqui eu fiz com regulagem aqui no meio, tá? Então aí eu vou ensinar vocês a fazerem assim. E detalhe, vocês também vão aprender a fazer para os mais diversos tamanhos, tá bom? Tanto P, M ou G, eu vou explicar como é que vocês vão desenvolver, certo? E é isso. Vamos pro passo a passo. Lembrando que se você ainda não curtiu o vídeo, já curta, que eu sei que vocês vão gostar. E para não esquecer, para vocês reforçarem e continuarem recebendo esse tipo de vídeo, se inscreva no canal também, para não perder os próximos, tá bom? Feito isso, siga a gente no Instagram também. Se fizer, marque a gente lá no @crochelistica. Vai ser um prazer repostar sua peça. E vamos ao passo a passo. E vamos ao passo a passo, né? Os materiais que eu vou utilizar é um restinho de linha Anne, né? Assim, numa quantidade razoável, nem tão pouca e nem muitona, que a depender do tamanho que você vai fazer, né? Talvez precise de um pouco mais de linhas com tamanho GG, G, por exemplo, certo? Eu vou fazer aqui um tamanho M, tá? Vou usar aqui uma agulha número 2, certo? O indicado para a Anne é 1,75 milímetros, que é o padrão. Só que eu vou usar 2 porque eu quero um resultado um pouco mais folgadinho, tá? Então, aí fica a critério de vocês. Se quiserem, pode usar a agulha 1,75. Outro detalhe, gente, para essa peça, eu não vou utilizar o ponto alto convencional. Vou usar o ponto alto estendido e vou mostrar para vocês como é que é. Para começar, faça uma correntinha de 4, tá? Aqui, ó, fiz um nozinho, agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora eu venho aqui na primeira correntinha, enfio a agulha, ó, e agora eu venho e faço um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, viro assim o trabalho, e dentro desse anelzinho que eu fiz, tá? Lembrando que não é em cima das correntinhas, é aqui no meio, onde ficou um espaçozinho. Eu dou a laçada aqui, ó, para fazer como se fosse um ponto alto, mas a gente vai fazer em 3 etapas. Então, ponto alto estendido, tá bom? Então, eu enfio a agulha, dou uma laçada lá atrás, puxo pra frente, laço a agulha, tiro apenas um, tá? Uma alcinha, laço a agulha, tiro 2, laço a agulha, tiro 2. Pronto, isso é um ponto alto estendido. Aí, novamente, vou lá aqui, ó, nesse centrozinho, enfio a agulha, laço lá atrás, puxo pra frente. Agora, laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Aí, aqui eu já conto como se eu tivesse 3 pontos, né? Contando com a correntinha, a gente tem 3 pontos já aqui feitos. Eu vou precisar de um total de 16. Então, aí eu já fiz 3, vou fazer mais 13 e volto aqui pra gente finalizar essa carreira. Pronto, gente, fiz aqui a quantidade que eu disse que faria, tá? E lembrando que para esse início aqui, a gente faz igual, tanto se for para um modelo, né, menor, P, M, ou G, ou GG, ou o tamanho que vocês quiserem fazer. Essa parte aqui é imutável, tá? Vocês vão fazer dessa mesma forma, independente do tamanho. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo esse início que a gente fez aqui, a correntinha, para dar altura à carreira? Eu enfio a agulha aqui, laço, puxo pra frente e essa mesma laçada eu puxo para essa alça, tá? Aqui isso é um ponto baixíssimo e representa a união da carreira, tá? Dessa forma eu selei a primeira carreira. Agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas, certo? Venho aqui, ó, nesse meiozinho, nesse primeiro meiozinho e faço um ponto alto. É o ponto alto estendido que a gente usou aqui também, tá? Lembrando que se vocês quiserem fazer o ponto alto convencional, não tem problema também, que é aquele que tira em 2 etapas, o tradicional mesmo. Mas isso vai fazer com que seu ponto fique um pouco mais curto do que esse que a gente tá fazendo. Então, talvez precise de mais carreiras, ou talvez também saia com um resultado menor. Se essa for sua intenção, ótimo. Por exemplo, estou fazendo um tamanho M. Se você quiser um tamanho P, talvez seja o caso de você usar o ponto alto convencional, o tradicional mesmo, retirado em 2 etapas. Isso vai fazer com que seu resultado seja menor. E, consequentemente, né, ao invés de um M, saia um P, tá bom? Então, aí você pode usar isso também estrategicamente. Aí, eu venho aqui, ó, para esse próximo espaçozinho, já lacei a agulha e faço um aumento. O que é um aumento? 2 pontos dentro do mesmo espaço. Já fiz um ponto dentro desse espaço, venho e faço outro. Aí, aqui no próximo espaçamento aqui, ó, faço mais 2, né, que é um aumento. 2 pontos no mesmo espaço. E vou fazendo isso, gente, 2 pontos no mesmo espaço até dar a volta em toda a peça. Sempre um aumento, tá? Sempre 2 pontos no mesmo espaço.
aqui eu faço 2, aqui eu faço 2, aqui eu faço 2 e vou rodando a peça assim. Pronto, gente, dei a volta com os aumentos, como eu disse pra vocês. Venho aqui, ó, no topo dessa carreira, tá? Que a gente fez as correntinhas, lembra pra dar início à carreira? Enfio a agulha nessa posição aqui. Puxo e puxo, que eu vou fazer um ponto baixíssimo pra selar a carreira, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Agora chegou o momento de fazer a carreira com ponto bolha, né? Então, como é que é esse ponto bolha? A gente vem, sobe 1, 2, 3 correntinhas. Nesse mesmo espaçamento aqui, ó, que eu subi a correntinha, eu venho, vou fazer um ponto alto estendido, só que a última etapa eu não tiro da agulha, eu mantenho, tá? Então, daqui mesmo eu já dou uma laçada para fazer o próximo ponto. E venho nesse mesmo espaço que eu fiz o primeiro. Faço um, tiro, a última etapa eu mantenho na agulha novamente. Dou uma laçada nesse mesmo espaçamento, a última etapa mantenho na agulha. Então, ficaram 4 pontos mantidos na agulha se a gente contar com a correntinha, tá? Agora, eu dou uma laçada e tiro todas as alcinhas de vez. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo esse próximo espaçamento, ó, e faço no outro. Pulo esse, vou fazer nesse. Aí, eu venho, faço um ponto alto, mantendo a última etapa na agulha, laço nesse mesmo espaço, faço outro ponto alto, mantendo a última etapa na agulha, laço nesse mesmo espaço, faço outro ponto alto, lembrando que é o estendido, tá? Mantendo a última etapa na agulha e laço nesse mesmo espaço, faço outro. Então, no total, 4 pontos com a última etapa mantida na agulha, tá? E agora, quando completar os 4, eu dou uma laçada e tiro todos de vez, tá bom? Aí, eu dei uma laçada e tirei todos de vez. Agora, 1, 2, 3 correntinhas, pulo esse, que seria o próximo, e faço no seguinte. A mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, mais 4 pontos, mantendo a última etapa na agulha. Agora, dando uma laçada e tirando todos de vez, certo? E aí, eu vou fazendo isso até dar a volta em toda a terceira carreira, tá bom? Gente, ó, totalizou aqui, a gente vai chamar esse ponto aqui de bolinha, tá? 16 bolinhas até essa última etapa aqui, tá? Aí, nessa última etapa, eu já fiz uma correntinha, faço mais 2 para completar as 3, né? Que é a separação entre uma bolinha e outra. E aí, a gente vem aqui e conta 1, 2, 3 correntinhas, né? E vem aqui, ó, no topo da bolinha, enfia a agulha e faz um ponto baixíssimo, tá certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Isso para o tamanho M. É aqui que vai surgir a diferença, tá? Se vocês estiverem fazendo para um tamanho menor que o M, no caso, se estiver fazendo tudo igual ao meu, que eu já falei, se vocês estiverem usando o tamanho, o ponto alto convencional, tradicional, que tira em 2 etapas, vocês, consequentemente, vão ter um tamanho de biquíni, né, menor do que o meu. Então, aí não precisa, talvez, né, dar diferença nisso aqui que eu vou falar. Mas se estiver seguindo a risca o que eu estou fazendo, inclusive os pontos altos estendidos que são mais compridos, vocês vão fazer o seguinte. Se for um tamanho menor do que o M, vocês vão fazer uma correntinha menor. Então, como eu estou fazendo uma correntinha de 10, vocês fazem de 8, tá bom? Se caso for um tamanho maior, por exemplo, um tamanho G, ao invés de fazer uma correntinha de 10, vocês podem fazer de 12. Se for um G um pouco maior, pode fazer de 15, certo? E aí, consequentemente, vocês vão aumentando assim, tá bom? Nessa proporção. No caso aqui pro M, fiz de 10, certo? Agora aqui, ó, a gente conta, dessas 10 que a gente fez, a gente conta 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta correntinha, a gente faz um ponto alto, estendido, tá? E vem fazendo um ponto alto para cada correntinha a partir de agora. Então, a gente vem fazendo um para um. Até chegar no final dessa correntinha que a gente iniciou, certo?
a gente vem fazendo um ponto para cada. Se estiver fazendo com ponto alto convencional, faça também um ponto para cada normalmente, tá? Cheguei aqui no final da correntinha, eu venho aqui e coloco nesse espaçamento, ó. Daqui mesmo, já venho para esse espaçamento e faço um ponto baixo, tá? Agora eu conto 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho para esse próximo espaçamento que é entre uma bolinha e outra, ó, e faço outro ponto baixo, certo? Agora eu subo novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou a quantidade de correntinhas que vocês estiverem fazendo para o tamanho, que é o que vocês querem que tenha como resultado. Dessas 3 correntinhas, eu venho na quarta correntinha, ó, laço, venho na quarta correntinha e faço um ponto alto. Aí, venho fazendo a partir de agora um ponto alto para cada correntinha aqui da minha base, tá? Venho fazendo um para um. Até chegar aqui no final. Daqui mesmo, ó, pego daqui, venho para esse espaçamento. Tô aqui, tá vendo? Venho para o próximo espaçamento e faço um ponto baixo. Agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho para o próximo espaço, outro ponto baixo. E daqui já subo novamente a minha quantidade de correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, eu vou fazendo isso até dar a volta em toda a peça, tá bom? Podem fazer assim, que aí no final eu volto aqui pra dizer o que a gente faz. Agora, gente, ó, a gente tem que totalizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalazinhas dessas, tá? Eu parei aqui no final da oitava, e aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó, faz 2 correntinhas. Daqui a gente dá uma laçada que a gente vai fazer o meio ponto alto, tá? Então, aqui, ó, a gente já pula para essa próxima alcinha, tá vendo? Para essa próxima pétalazinha e pega essa primeira alcinha aqui dela, tá? Que foi a primeira correntinha que a gente subiu. Então, a gente vem aqui, dá uma laçada, puxa pra frente, ficaram 3 alcinhas aqui. A gente dá uma laçada e tira as 3 de vez. O ponto meio alto, né? Ou meio ponto alto, como vocês preferirem, convencional. Dou uma laçada, venho pro próximo, a próxima correntinha, enfio a agulha, laço, trago pra frente, laço, tiro as 3. Uma laçada, novamente aqui pra próxima, ó. Laço, trago pra frente, laço, tiro as 3. E aí, eu vou fazendo, né? Vou contornando aqui essa pétala com ponto meio alto, até chegar aqui no topo. Quando chego aqui no topo, ó, tem essas 3 correntinhas, certo? Nessa primeira correntinha aqui, eu faço apenas um ponto meio alto. E quando chegar nessa segunda, eu faço dentro dela, 2, 3. Tudo dentro dessa segunda, tá? Aí, eu venho aqui na terceira e faço apenas um. Então, 1 na primeira correntinha, 3 na segunda correntinha e 1 na outra correntinha, na última, né? Então, agora eu venho aqui, ó, desse outro lado, contornando, venho aqui fazendo ponto meio alto novamente, ó. 1 para 1, contornando toda a pétala. 1 para 1, para cada um da carreira de base, a gente faz um ponto meio alto. Chegando aqui no final, ó, eu venho aqui, enfio minha agulha nessa correntinha, ó, por dentro dela e faço um ponto baixo, certo? Então, aqui vocês percebem que a gente veio contornando, ó, fez assim e fez assim nessa pétala. A gente deu uma engrossadinha nela, né? De certa forma. Aí, daqui mesmo onde eu fiz o ponto baixo, eu já dou uma laçada e pulo aqui pra próxima pétala, pegando a primeira correntinha aqui que a gente subiu, lembra? Então, eu venho, faço um ponto meio alto, no próximo, outro, e aí eu venho contornando 1 para 1, até chegar no topo. Então, não tem segredo, é contornando 1 para 1, exceto quando chegar lá no topo, que a gente faz
aqueles 3 lá na frente. Então, aqui, ó, cheguei nas 3 correntinhas. Nessa primeira, eu faço 1. Agora, nessa segunda, eu vou fazer 3 dentro dela, tá? 3 meios pontos altos na mesma. 1, 2, 3. Aí, aqui nessa próxima, eu faço 1. E agora, eu venho fazendo 1 para 1, até dar a volta em toda ela, tá? Venho aqui, fazendo 1 para 1. Chegando aqui no final, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixo. E daqui, eu já dou uma laçada e começo novamente o contorno da próxima pétala. E aí, eu vou fazendo dessa forma, ó, ela vai ficando assim mais grossinha, tá vendo? Vou fazendo dessa forma até fazer em todas as pétalazinhas, até chegar aqui no final, tá bom? Finalizado aqui o contorno da última pétala, né, ou seja, da 8ª, eu não fechei ainda, porque eu deixei pra fechar aqui com vocês. Daqui, eu venho aqui pra esse meio e faço um ponto baixo novamente, tá? Assim, eu chego aqui no ponto de partida, né, onde a gente começou. Aí, daqui, ó, eu já venho pra onde a gente começou a contornar, enfio a agulha, laço, puxo pra frente e essa laçada eu passo por essa alcinha, que é um ponto baixíssimo, tá? E aí, eu vou vir contornando com ponto baixíssimo, 1 para 1, até chegar lá no ponto, lá no topo, tá? Então, eu venho aqui contornando, a cada ponto de base eu faço um ponto baixíssimo, até chegar no topo, certo? Chegando aqui no topo, onde a gente fez aqueles 3, lembra? Então, aí, eu venho e faço. Ó, detalhe, a gente vai estruturar aqui como é que vai ser. Essa e essa vai ser a nossa base do peito, certo? Então, aqui vai ser a nossa base do peito. Aí, eu vou vir aqui, ó. Esse, aqui vai ser a subida da alça para o pescoço, tá? E aí, eu venho aqui, normal. Então, daqui até aqui, eu vou fazer 10 correntinhas, 2 pontos baixos, 10 correntinhas, 2 pontos baixos e 10 correntinhas e 2 pontos baixos. Na base, a gente faz a correntinha de 10, certo? E aí, quando chegar aqui nessa parte de cima, vai ser 12. 12 correntinhas, 2 pontos baixos, 12, 2 pontos baixos. Eu vou fazer aqui com vocês, eu só quis explicar a teoria antes, tá bom? Então, daqui, eu venho e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque é a base. Então, eu venho aqui, ó, nesse topo, faço um ponto baixo e faço outro ponto baixo. 2 pontos baixos, tá vendo? Agora, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, pulo aqui para a outra pétala e faço 2 pontos baixos novamente. 1 para 1, tá? Não é aumento, não. Ó. Já peguei 3 pétalas. Falta uma pra gente finalizar a base, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Venho aqui para a próxima pétala, pego, faço um ponto baixo, outro ponto baixo. Aí, aqui, a minha base tá finalizada. Agora, eu vou começar com as de 12, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, eu pulo para a próxima pétala, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, eu continuo assim, gente, fazendo 12, 2 pontos baixos, até chegar aqui desse outro lado, tá? Agora, é só de 12. Finalizei aqui, gente. Agora, a gente vai contornar todas essas correntinhas com ponto meio alto ou meio ponto alto, como vocês preferirem chamar, tá bom? Então, a gente sobe uma correntinha aqui. E aí, a gente vem aqui dar uma laçada, certo? Aqui, ó, onde eu fiz aqueles dois, lembra aqueles 2 pontos baixos? Eu venho e faço 1 para 1, tá? Então, eu faço um ponto baixo, a correntinha já equivale a um ponto também.
Então, eu venho aqui agora pegando, ó, em cada correntinha eu faço um ponto meio alto. Um para um. Cada correntinha vai um ponto meio alto. Agora que a gente deu a volta em toda a peça, ó, a gente vem, arremata e corta, certo? E depois disso, a gente vai fazer a outra parte do bojo exatamente igual a gente fez essa, certo? Eu já fiz a minha aqui, tá? Agora, a gente vai adicionar as duas partes dessas tirinhas. Uma para o pescoço e outra para as costas, tá? Então, aí eu vou fazer aqui com vocês. Vocês pegam, pode duplicar o fio aqui no tamanho que vocês quiserem. No caso, eu vou fazer uma quantidade equivalente aqui, vocês podem colocar no comprimento que quiserem. E aqui, ó, eu vou duplicar o fio, tá? Então, aqui nessa parte que é de baixo, que foi a parte que a gente colocou 10, 10, 10, não foi? Eu venho aqui no canto, no último que foi de 10, e aí eu vou fazer uma correntinha. Tá? Aí, eu faço uma correntinha até chegar no final desse fio que a gente duplicou, tá bom? Fiz aqui no canto. Agora, essa é a base, certo? E aí, sobraram 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 vãos. Nesse terceiro vão aqui, que é o que ficou na ponta, né? A gente vem aqui e vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto, a gente vem enfiar a agulha. E aí, né, pega o fio duplicado e dá início aqui a outra correntinha. E aí, aqui vai ser a que vai amarrar no pescoço, tá? E aí, a gente dá seguimento dessa forma. Aí, do outro lado, quando a gente for fazer, a gente vai fazer o oposto. A gente vai fazer desse lado e em cima. Esse aqui a gente faz em cima e do outro lado, tá? Agora, a gente vai duplicar o fio e vai fazer uma correntinha, tá? De mais ou menos a mesma quantidade que a gente fez aqui nas alças, que é pra gente ligar uma parte na outra e ficar regulável, tá? Então, aqui a gente vem, pega uma certa quantidade de fio. Eu não vou dizer a quantidade, porque isso vai variar de acordo com o tamanho que vocês querem que fique. Mas, não coloque muito curta pra ficar uma boa margem, tá? E aí, a gente vai fazer essa correntinha. E aí, eu vou dizer os centímetros da minha aqui no final, tá bom? Pronto, gente, ó, fiz aqui a minha, deu 87 correntinhas, tá? Aí, aqui eu venho, cheguei no final do fio que eu dupliquei, eu corto. E agora eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo aqui onde a gente fez, né? Que foi onde começou a nossa base. A gente conta um vão, 2 vãos, 3 vãos. Nesse daqui, a gente vem enfiar a agulha e puxa a nossa corrente por dentro desse ponto, tá? Que a gente fez. Vai ficar meio apertado, mas não tem problema, não. Aí, aqui no mesmo ponto desse outro lado, no mesmo lugar, a gente conta 1, 2, 3. No mesmo lugar, a gente vem, enfia a agulha, ó. E puxa o fio por esse lugar. Agora, a gente pode vir aqui. E aí, ficou uma opção ajustável, tá? É só a gente dar um lacinho. E aí, ficou ajustável. E esse foi o resultado da peça, gente, olha. Ficou dessa forma. Fica super encaixadinho. Eu visto M e eu gostei muito do encaixe da peça, tá? Se vocês quiserem, podem passar mais carreiras aqui também pra ficar com a base mais forte. Passar mais uma carreira de ponto baixo. Eu gostei assim. E é isso, estão agora com o biquíni aí, tanto pra vocês arrasarem, quanto também pra vocês venderem muito aí, tá certo? Então é isso, se gostaram, comenta aí. E se fizerem, marca a gente lá no Instagram, @crochelistica, que vai ser um prazer repostar. Beijão e tchau, tchau!